Vamos então para o elemento fogo. Antes da gente começar essa parte, é importante que vocês, se vocês estiverem em casa, eu imagino que vocês tenham, tá? Separem, então parem o vídeo agora e separem o material que a gente vai usar para a gente construir um material lúdico muito simples, que talvez alguns e algumas de vocês já tenham usado em outras atividades, que vai ser um punhadinho de cereal ou grão. Aqui é um punhadinho de arroz, tá? Que eu tenho, pode deixar um pratinho. E uma garrafinha, tá? Uma garrafinha com tampa. Pode ser uma garrafa dessas de água mesmo, PET, né? De 500 ml ou alguma outra garrafinha que vocês tenham, tá? Eu tô colocando aqui já só para não cair, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, ok? Então, se vocês puderem pausar o vídeo e buscar, então, uma garrafinha, qualquer garrafinha que vocês tiverem, e grãos ou cereais. Então, pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser milho, enfim, algum desses que vocês tenham em casa. Eu gosto de usar o arroz para essa atividade, mas se vocês não tiverem arroz, pode ser qualquer um desses que vocês tiverem, desses secos. O elemento fogo, para mim, ele trata principalmente da ideia da transmutação, né? Que é a transformação de uma coisa em outra, né? Então, se a gente pensar, né, no o fogo, quando ele consome alguma coisa, aquela coisa ela já não é mais aquilo, não tem como voltar, né? E quando ele passa por uma substância qualquer, né? Que ele seja capaz de atingir uma substância que ele seja capaz de atingir mesmo, ele provoca uma transformação completa, né? E não é à toa que muitas culturas trabalham com fogo quando elas querem trabalhar em rituais ou em práticas que têm interesse em transmutar, né? Em transmutar, em transformar as energias de um ambiente. Então, o incenso é muito usado em algumas culturas, e nós mesmos usamos, né, incenso. Muitas de nós usam incenso para purificar o ambiente, limpar o ar, dar uma quebrada nas energias. Tem a vela, né, que também é muito usada em rituais de diversas culturas, e aí a vela tem diversas simbologias, a gente não vai entrar nisso aqui agora. Queima ervas, né, também, e por aí vai, né? Então é um elemento extremamente rico, né? Eu gosto muito de trabalhar com o elemento fogo, e é claro que, assim, quando vocês forem trabalhar com as crianças, é importante, né, sempre lembrá-las, né, porque a ideia de trabalhar com o elemento fogo é muito forte, né, que é tudo simbólico, né, que a gente não vai usar fogo de verdade e que a gente está tentando entender, né, o que está por detrás dessa simbologia e que tem a ver com o princípio do elemento fogo, né. Para além da ideia da transmutação, da transformação, o elemento fogo também tem a ver com luz, com iluminação, com clareza, né? Então, todos esses aspectos, eles também podem ser trabalhados quando a gente vai trabalhar o fogo. Se a gente pensa no movimento, né, que o fogo faz, que a gente está aqui para trabalhar essa coisa da expressão corporal e da movimentação, a gente pode pensar, né, se eu penso em verbos que tem a ver com o elemento fogo, então eu penso em agitação, em fervilhar, né, em intensidade, né, são movimentos, são verbos e movimentações que para mim se ligam muito forte ao elemento fogo. E tem também né, se a gente for pensar em termos do mundo animal, tem um animal que é muito usado, né, em diversas culturas e em diversas danças, como relacionado ao elemento fogo, que é a serpente. E a serpente tem essa coisa, né, do movimento sinuoso, né, da sinuosidade do movimento da serpente. Então ela tem uma movimentação muito similar, né, em diversas formas, né, com o elemento fogo. Então, ela, né, esse chacoalhar, né, se pensa na cascavel, que
né? Ela tem um farfalhar assim que lembra, né, muito fortemente o elemento fogo. E normalmente quando eu trabalho o elemento fogo com bichos, eu sempre acabo escolhendo a serpente para relacionar com o elemento. Bom, a gente vai fazer então algumas práticas aqui agora corporais e a gente vai trabalhar aspectos do elemento fogo no nosso próprio corpo, né? Então entender como é que o nosso corpo sente, né? O que o nosso corpo percebe como sendo algo relacionado ao elemento fogo. E aí eu gosto de trabalhar em duas frentes diferentes, né? A gente vai trazer, né, deixar o corpo trazer por um lado, né? E por outro lado, visualizar, né? Visualizações. A gente trabalha bastante com essa ideia das visualizações. Visualiza o elemento fogo, né, diante de você, né? Se você tivesse assim uma imagem, né? Uma imagem não, mas uma imagem viva mesmo, né? Uma imagem em 3D do elemento fogo agindo, né? Que tipo de movimentação ele te inspira, né? Que tipo de movimentos o próprio fogo, o próprio elemento te inspira a realizar com o seu corpo. Então a gente vai decupar aqui um pouquinho o nosso corpo, vai trazer mais o elemento fogo para o nosso próprio corpo, para que a gente possa, se vocês quiserem, em algum momento, trabalhar isso com as crianças também. Então vamos começar aqui com as mãos primeiro, tá? Então deixem as suas mãos soltas, fiquem de pé, né? Deixem as mãos soltas, né? E aí vamos dar uma chacoalhada nas mãos, mas uma chacoalhada que é meio uma tremidinha assim, sabe? Dá uma chacoalhada e depois vai aumentando a velocidade, deixa ela bem solta. E agora, depois de fazer essa chacoalhada para dar essa soltada na mão, vamos ondular, vamos fazer movimentos ondulados com a nossa mão. Quem vai dar essa movimentação é a mão e o pulso, tá? Então, a mão ela se mexe tendo o pulso como a rotação que está fazendo a mão se movimentar, né? Então, experimentem essa movimentação e vejam como ela se relaciona, né? Tanto ao movimento de uma labareda de fogo, como de uma serpente. Aí vocês podem deixar os dedos mais fechados, se vocês quiserem, ou deixar os dedos mais abertos, tá? E com os dedos abertos, eu costumo trabalhar bastante com um mudra indiano, que é o Alapadma, que é isso aqui, né? O Alapadma significa flor de lótus semi-aberta, né? Então, você deixa os seus dedos todos virados aqui, com uma distância mais ou menos parecida entre eles, né? Não precisa se preocupar em ser milimétrico, porque aqui a gente está fazendo isso mais para autoconhecer o corpo e aumentar as nossas possibilidades de expressão corporal. Isso aqui não é uma aula de dança ou uma aula de técnica, né? A flor de lótus semi-aberta, então você imagina que a flor de lótus fechada, o botão é isso aqui, né? Ela completamente aberta seria isso aqui. E ela semi-aberta, né? É isso. Então, vocês podem usar essa movimentação também, tá? Então, deixar com que os seus punhos deixem esse movimento se expandir. Isso para as mãos. Agora, vamos para os braços, né? Então, os braços também acompanham a mão nessa ondulação. Então, a gente pode fazer um movimento com palmas para cima, palmas para baixo, palmas para cima, palmas das mãos para baixo. Pode ser em Alapadma, né? Flor de lótus semi-aberta, pode ser com a mão mais fechadinha assim, né? Que é um outro mudra indiano, é o Pataka, né? A gente pode ir alternando,
cima, baixo, pode subir e vai descendo. A gente pode ir para um lado, né? Para o outro lado. E aí agora a gente pode também trazer os nossos ombros, né? O que seria um farfalhar do fogo que vem para o ombro também, né? Então deixa o ombro chacoalhar, deixa ele se movimentar, né? Então vocês podem alternar movimentos com o ombro e movimentos com os braços e mãos. Sempre lembrando, não por uma questão estética, porque não é disso que se trata aqui, mas por uma questão de saúde do corpo. Tenta não deixar o ombro tenso quando estiver fazendo essa movimentação. Deixa ele leve, né? Não tem por que tensionar o ombro. É um bom momento para vocês também deixarem, né, que o seu corpo também relaxe nessa atividade, né? Então, mesmo quando está fazendo aqui a movimentação de ombros, não tem por que ele tensionar. Ele pode ficar leve, pode ficar baixo, né? Sem ser caído, mas ele está aqui, está relaxado, né? Isso que eu estou propondo para vocês aqui hoje são sensibilizações. Eu estou sensibilizando, a ideia é sensibilizar o corpo de vocês para que quando vocês forem trabalhar, seja com elementos da natureza, seja com outros elementos que vocês queiram trabalhar, que vocês tenham parado, né, para visualizar e sentir aquele elemento, ou aquele objeto, ou aquele bicho, não importa qual é o tema que vocês vão escolher para as vivências de vocês, ter um momento de sentir, ter um momento de sentir no corpo, para depois levar aquela atividade para as crianças. Isso faz muita diferença. Então eu vou colocar uma música aqui agora e inspirados nos movimentos que eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem, né? Ou quiserem trazer novos movimentos que tenham a ver com esse serpentear, seja do fogo ou seja da serpente, né? Como que vocês dançam essa música? Como que vocês sentem essa música no corpo e trazem o elemento fogo para a movimentação e para a expressão de vocês. Vamos experimentar?
gente, vamos pensar então, trazendo um pouquinho mais, né, para nossa preparação de possíveis atividades com as crianças, que seres ou que outros aspectos da natureza se ligam ao elemento fogo? Então eu pensei aqui em algumas coisas, né? Tem, por exemplo, o centro da Terra, o Sol, um vulcão, né? Ou se a gente pensar no animal, como eu trouxe aqui a cobra, né? Ou a serpente. Pensem vocês também, né? Que outros elementos, né? Ou aspectos da natureza ou mesmo da nossa vida cotidiana, né? Porque a gente pode fazer trabalhos, né, e vivências que tragam outras coisas também, como elementos possíveis, se ligam ao elemento fogo, né? E isso vai trazer, né, ideias para as nossas histórias, para os nossos enredos, e vai trazer também ideias de que tipo de materiais a gente pode usar. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que eu tenho usado quando eu trabalho com o elemento fogo. Então vou pegar aqui no meu recipiente, né, de materiais. A gente pode usar, né, o tecido. Esse aqui é o mesmo que eu usei, na verdade, no elemento terra, né, quando eu usei ele para fazer no chão, né, então tecido vinho. Ele é grande, né, significa que se a gente vai fazer um trabalho com crianças, né, com um tecido desse tamanho, provavelmente a gente vai usar juntos, né, então cada criança segurando uma ponta do tecido, né, provavelmente, ou alguma coisa assim. Ou se a gente quiser dar usos individuais para tecidos, lembrar de cortar eles menor, para poder separar entre as crianças e elas não se enrolarem no tecido, né, não tropeçarem. E aí a ideia é, né, a gente, né, trabalhou os movimentos do fogo com as mãos, braços, ombros, então é trazer, né, pro tecido, né, então, né, o tecido eu penso muito em labareda de fogo, né, então de repente pensar, né, que isso aqui representa uma fogueira, né, aí o fogo pode estar alto e grande, né, e exuberante, depois ser um foguinho pequenininho. Então tem inúmeras possibilidades, né, no tecido. Como a gente já trabalhou bastante com tecido, hoje eu não vou explorar o tecido aqui com vocês, tá? Vou tentar trazer outras possibilidades de outros objetos. Então tem também os pompons, né, que eu costumo usar, né, esses pompons bem básicos que a gente compra em lojas de fantasia, né, ou mesmo às vezes tem algumas papelarias também que vendem, né, mas eles são muito legais, né, eles fazem bastante sucesso com as crianças, elas adoram os pompons. E o legal do pompom é que eles têm uma movimentação eles são muito levinhos, né, cada um desses fios é muito leve. Então eles trazem um movimento realmente super esvoaçante mesmo, né? Mas é um esvoaçante farfalhante, então por isso que eu relaciono ao fogo, para além da cor, né, do dourado e tal, ele tem a ver com, né, esse som, né, esse farfalhar do pompom, ele ajuda muito, né, a criar todo um imaginário em torno do elemento fogo, né? Então dá para usar ele como sol, né? A gente pode fazer, né, ele ser sol ou ser mesmo uma fogueira, né? A gente pode colocar no chão. Uma coisa que as crianças adoram fazer é quando a gente junta, né? Junta todo mundo, por exemplo, aqui, e chacoalha juntos, né? Então imagina uma roda de crianças e todo mundo aqui chacoalhando junto, e de repente sobe, né? E aí depois volta pro mais baixinho, e aí sobe de novo, né? E aí dá pra fazer movimentos infinitos, né? E o pompom ele vira também, assim como o véu que a gente trabalhou em outra aula, o pompom ele também é uma extensão do corpo, né? E exatamente por ele ter essa leveza, ele permite uma infinidade de movimentos que ficam muito expressivos.
tem pompons de outras cores também, né? Tem várias cores desse mesmo tipo de pompom, então é legal que, mesmo que vocês não trabalhem o elemento fogo, ou sol, ou alguma coisa relacionada ao fogo, vocês podem trabalhar outros aspectos, né? Outras ideias podem vir, dependendo da cor do pompom, né? Tem uns prateados que podem ser uma lua, por exemplo. É muito legal porque tem inúmeras possibilidades. A ideia de vocês criarem aquelas pequenas histórias tem a ver com isso, de vocês começarem a expandir o que mais que dá para fazer. E aí a gente entra agora num universo que envolve um pouquinho mais de trabalho da nossa parte, que é realmente a construção de alguns objetos, né? Então, por exemplo, eu gosto também de trabalhar com o elemento fogo usando pequenas moedas, né? Então, eu construí aqui, para fazer alguns trabalhos com crianças, umas pulseiras com moedinhas penduradas, né? Essas moedinhas, elas são tipo moedas de dança do ventre, né? Que vende em regiões como a 25 de Março, em São Paulo, outros lugares similares, né? Então você compra um pacote com moedinhas e aí você prende elas, né? Prende elas num elástico. Aqui eu escolhi elásticos coloridos, né? E eu prendi as moedinhas. E aí dá tanto pra gente segurar aqui, né? Que é onde produz o som mais forte mesmo, né? É segurar elas e deixar elas presas aqui na nossa mão, como se elas fossem um chocalho mesmo. Ou então, né, que muitas crianças adoram fazer, é colocar no braço, né, no punho, né? O movimento, o som ele fica mais restrito, né? Ele não tem o farfalhar tão forte, mas é legal que aí as crianças ficam com as mãos livres, né? E mesmo assim ainda dá um efeito, né? Dá para pôr no tornozelo também. Então essas são possibilidades. Aí é uma questão de usar a criatividade mesmo. Tem também os guizos, né? Que são aquelas bolinhas que vem uma outra bolinha dentro que aí faz o som, né? Tudo isso inspirado em danças orientais, né? Os guizos são muito usados em danças indianas e as moedas são usadas em danças árabes, danças ciganas. É um universo muito legal de possibilidades de explorar novos objetos e que todos eles têm a ver com uma ampliação do nosso movimento. E no caso desses aqui, eles são uma ampliação do movimento para além do movimento, eles trazem o som, né? Então é muito legal. Então vocês imaginam trabalhar uma serpente, né? A gente vai fazer a serpente. Então um dos bichos que eu trago no Bicho Dança, né? Nessa vivência que eu contei a história do hipopótamo, um outro bicho que está numa outra toca é uma serpente. Então a gente vai lá e pega essas pulseirinhas com moeda e aí começa a explorar o espaço, né, e a dança no espaço com essas pulseiras. As crianças também gostam muito. E aí, indo nessa direção da construção dos objetos, então a gente vai pegar agora os objetos que eu pedi para vocês trazerem, né, que são as garrafinhas. Eu tô aqui com as garrafinhas que eu costumo usar, que eu comprei para isso, né, então eu comprei garrafinhas de cores diferentes, num tamanho pequenininho, assim, que é fácil de segurar. Vocês usem o que vocês tiverem em casa agora só como exercício mesmo. E aí a ideia é que a gente coloque os grãos ou cereais dentro, tá? Então, peguem as garrafinhas de vocês e peguem os grãos ou cereais que vocês escolheram, tá? Então, não misturem os cereais. Se vocês trouxeram arroz e milho, por exemplo, coloquem o milho numa garrafa e o arroz em outra. Por quê? Porque o grão, ele dá um som diferente, dependendo do tipo de grão que tá aqui dentro, ou cereal. Uma outra dica que eu dou pra vocês é, não encham a garrafa, coloquem tipo até aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tipo, tem 1/5 de garrafa aqui de cereal, de arroz. O resto tá todo vazio. É o princípio do chocalho, né? Essa aqui tá com milho, então coloquei milho, né? Também é a mesma coisa.
né? Vocês pausem o vídeo se vocês precisarem de um tempo para colocar. E aí eu vou pedir para vocês, primeira coisa, né, que eu tava falando no comecinho da aula, que eu disse que eu preferi o arroz do que o milho ou o feijão. Tem o grão de bico também que pode ser usado. Eu prefiro arroz para trabalhar com o elemento fogo, por conta do som que ele produz dentro da garrafa. Então, esse aqui é o arroz, né? Esse aqui é o milho. Bem diferente, né? Pra mim, esse som mais agudinho, assim, mais, não sei, pequenininho, né? Ele remete ao som da serpente ou do farfalhar do fogo. O milho, ele é mais forte, ele já remete a um outro tipo de elemento, né? Talvez para mim o milho ou o feijão, como eles batem mais forte, né? Eles tenham a ver mais com a terra para mim, né? Eles remetem àquela batida do pen show que a gente trabalhou quando a gente explorou o elemento terra no nosso corpo. Então são sutilezas, né? Mas que elas dão cor, elas dão vida para a nossa atividade, né? A gente vai aprendendo, né? Primeiro nós mesmas e mesmos a perceber, né, a sutileza do que é trabalhar, escolher um elemento para trabalhar, né? Então todos os prismas, as nuances que ele pode ter. E depois que a gente começa a explorar isso nós mesmas, a gente pode trazer isso para as crianças, né? Então, se vocês fizeram suas garrafinhas, não importa se é uma ou se são duas, né, o que vocês tiverem aí, peguem essas garrafas na mão, né? Vamos levantar, né? Peguem elas na mão. Eu vou colocar uma música para que vocês explorem livremente o que é se movimentar chacoalhando essa garrafa, tá? Então eu não vou, né, trabalhar aqui como que deve ser o movimento, ou o que vocês têm que fazer, ou o ritmo, nada disso. É explorar mesmo esse elemento e deixar, né, que a ideia, né, pensa que vocês estão representando de alguma forma o elemento fogo com essas garrafinhas, né? O farfalhar do fogo ou o serpentear da cobra, né? Da cobra ligada ao fogo, a serpente mesmo. E sintam, deixem brotar em vocês o que é que o corpo de vocês, o que é que a relação com essa garrafa, a relação com a música traz para esse momento. Stoit, chłopec wczoraj
Bom, para mim foi interessante que me veio como se eu estivesse dançando, né, com uma fogueira, né? Essa música, para mim, ela tem muito a ver com o elemento terra, na verdade. Mas eu visualizei, né, eu senti, no momento em que eu peguei essas duas garrafinhas e comecei a trazer elas para interagir com aquele movimento que eu estava fazendo, me veio muito forte, como se tivesse uma fogueira ali, né, e as pessoas aterradas dançando, porém em conexão com o elemento fogo. Então são coisas que vêm, né, elas vêm da experiência. Quando a gente traz para o corpo traz para a gente de volta e ele cria, né? Ele cria sem que a gente passe pela racionalização. Então isso é muito legal, isso é muito mágico, é muito forte, né? Então explorem, né, esses elementos, né? Tentem trazer para vocês, se vocês quiserem fazer outras danças usando essas garrafinhas, colocar outras músicas, experimentar outros ritmos, de repente ritmos mais lentos também é legal, né? Tem possibilidades infinitas de como experimentar os objetos. E aí então, para vocês fazerem em casa, né, pensando, voltando agora para o elemento fogo, depois que vocês terminarem aqui todos esses vídeos, de assistir esses vídeos, fazer as atividades que eu propus aqui ao longo dessa aula, vamos então pensar, fazer o mesmo exercício que a gente fez para o elemento terra e que fizemos depois para o elemento ar, agora a gente vai repetir ele para o elemento fogo. Então, vamos lá. Quais animais, lugares, verbos, cores, objetos nós podemos relacionar ao elemento fogo, né? Então, eu dei o primeiro exemplo lá de como que a gente podia fazer, né, estruturar uma história, né, que para a gente trabalhar o nosso corpo com o elemento terra, e agora a gente vai fazer algo semelhante para o elemento fogo. Então a gente vai, depois de escolher as palavras, né, quer dizer, os animais, os lugares, os verbos, as cores, os objetos, a gente vai encadear essas palavras, escolher algumas delas, vamos fazer um encadeamento bem simples, né, para criar uma pequena história, e aí a gente depois vai ver como é que a gente traz essa história para o nosso corpo e que objetos lúdicos a gente vai usar.